Saudações, ouvintes! Chega mais, fique à vontade. Eu sou Mariana Elizabeth, psicóloga, e hoje serei sua guia numa jornada pela mente humana através de elementos da cultura pop. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, um filme que traz a importância de cultivar os pequenos prazeres da vida, sobre superação de traumas e sobre a busca de relações significativas. Esse filme foi escolhido principalmente para a gente falar sobre o Janeiro Branco. Janeiro Branco, para quem não conhece, é um movimento, uma iniciativa brasileira que nasce em Uberlândia, em Minas Gerais, em 2014, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do cuidado com a saúde mental. E aí, quando a gente se depara com esse filme, porque foi uma equipe de marketing que ajudou a escolher, chamou muito a nossa atenção que o filme ele não aborda claramente alguma psicopatologia. E eu acho que isso é uma discussão muito importante para a gente trazer para o Janeiro Branco, porque saúde mental não é só a lida com os transtornos mentais, com as psicopatologias, mas é qualidade de vida. É você viver uma vida com sentido, significado, propósito, onde as suas relações tragam um sentimento de pertencimento, onde você se sinta enamorado e encantado pela vida. E esse filme, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, ele brinca com esse encantamento, né? É um filme muito lúdico, a própria Amélie, ela é muito lúdica, mas tudo isso a gente vai ver mais aprofundadamente logo mais. Então, venha comigo. Porque a impressão que me deu essas partes que você tá trazendo como lúdicas, né? Que é quando ela tá triste, ela se derrete, ou a mulher que tá em coma não tá dormindo pra nunca mais precisar dormir, era algo assim, né? É um viver na fantasia. Tanto é que tem uma hora que ela tá chateada, que não sabe se o Nino vai aparecer ou vai ficar com ela, o que vai acontecer, e ela começa a fantasiar que ele foi pra guerra, por isso que ele não encontrou a cartinha, o telefonema, mas eu vejo que é muito mais um viver simbólico, né? Que tem essa coisa do lúdico, mas também tem essa coisa do fantasiar, de estar sempre dentro do mundo dela, já que ela não tinha conexões. Eu vi alguns vídeos, tanto de psicólogo falando, que essas cenas mais lúdicas dela fantasiar essas coisas era porque ela tinha uma infância reprimida. De que, tipo, ela não conseguiu expressar a criatividade dela porque ela viveu sozinha dentro de casa com adultos. Uhum. E ela cresceu com uma criatividade que nunca foi explorada. E faz sentido, né? Até porque ela não tinha contato com outras crianças, era só o pai e a mãe, e eles eram adultos muito, muito rígidos. O melhor amigo dela era um peixe suicida, né? Então qual que era o contato? E quando ela começa a ter aquela expressão da arte, da criatividade através da fotografia, ela cria um link de que toda vez que ela tira uma foto, uma catástrofe acontece em algum lugar. Então ela também acaba se podando de vivenciar essa criatividade, essa expressão, porque ela acha que coisas catastróficas vão acontecer. Eu senti isso dela muito, não diria imaturidade num sentido ruim, mas num sentido de não ter a experiência. E aí, quando ela vai ter esse contato com o Nino, ela faz um jogo, né? Que tem toda aquela cena em que ela arquiteta com as flechas no parque, daí ele recebe o telefonema, ela já tá em outro lugar, daí ela deixa o álbum que ela pegou na moto ali e sai pra ela não ter esse contato direto. Então, eu vi meio como ela testando o terreno, assim. Ele vai ficar, ele vai ir, o que vai acontecer? E isso é muito
característico de pessoas que não têm experiência, né? E que não têm vivência no sentido de estarem confortáveis consigo e consigo na relação, em relação com o outro. E acho legal falar disso assim, até porque eu gostei muito de assistir, porque por mais que a Amélie fosse diferente das outras pessoas nesse sentido de ter uma forma de se relacionar bem única, uma particularidade dela e tudo mais, ela nunca se sentiu obrigada a fazer alguma coisa. Ela sempre fez o que ela queria e da forma que ela queria fazer. Uhum. E tanto que isso, essa autenticidade se tornou algo bonito, assim, sabe? Ela é autêntica, ela não usa as roupas que as pessoas querem que ela use. Ela usa uma roupa, diferente, mais colorida, mas ao mesmo tempo não é tão feminina. E ao mesmo tempo, ela usa um sapato vermelho e um guarda-chuva amarelo. O filme ele tem início na infância da Amélie. E nessa infância a gente descobre que ela foi uma criança muito solitária, porque o pai dela acreditava que ela tinha problemas de saúde. Mas o que é que acontecia? Como ela não tinha muito contato, intimidade com o pai, quando ele chegava próximo dela para examinar ela, ele era médico, o coração dela disparava. Então na cabeça dele, essa criança tem algum problema cardíaco e não deveria ir para a escola. E quem educava ela era a mãe em casa. Então a gente tem uma criança que não pôde viver o contato com outras crianças, né? E a vida de uma criança com a cabeça infantil, convivendo apenas com adultos, é muito diferente. Porque é um erro quando os adultos pensam que a criança é um adulto pequeno. A gente sabe que o cérebro ele termina de se formar por volta dos 25 anos de idade. Então, quando uma criança de 5, 6 anos, ela devia ter, mais ou menos, não está nem perto do cérebro estar completamente formado, né? A última parte que a gente forma é o córtex pré-frontal, que é o julgamento, pensamento crítico, é essa parte que traz um poder de manutenção e manipulação maior das emoções. A criança, ela é emoção pura, né? Ela vibra, se ela tá feliz, ela demonstra, ela pula de alegria, ela chora. Se ela tá triste, esperneia. Quantas crianças a gente não vê esperneando porque queria alguma coisa no mercado? Agora o adulto já não. Se ele tá triste, ele tá triste. Às vezes quem conhece muito bem pode perceber, né, que tem alguma coisa. Mas se ele tá feliz, ele dá um sorriso. Quando foi a última vez que você pulou de alegria? Né, ou que você se jogou no chão, no meio do lugar público, porque algo não foi da forma que você gostaria que saísse, né? Então isso a gente vê que é muito diferente da criança, e a criança ela não faz isso por maldade, não, ela quer chamar atenção, ela quer conseguir alguma coisa, ela faz isso simplesmente porque é o que ela tá vivendo, e ela não tem esse filtro que a gente conseguiu terminar, né, de desenvolver com a nossa idade de adultos. A criança, ela é aquela emoção pura. Então a gente tem essa criança convivendo com dois adultos extremamente distantes da realidade dela, né? O melhor amigo da Amélie é um peixe, e é um peixe suicida, ele fica pulando para fora do aquário. Quando ela finalmente descobre um hobby que ela tenha prazer, onde ela consegue finalmente expressar a criatividade dela, o Lucas trouxe que ele assistiu vídeos de alguns psicólogos falando que ela não pôde expressar ela teve uma infância não vivida, que ela não conseguia expressar a criatividade, e aí no momento que ela tem na infância essa possibilidade de expressão da criatividade dela, através de fotos, né, registrar através da fotografia, com uma máquina fotográfica, um vizinho fala pra ela que toda vez que acontece alguma catástrofe é porque ela tirou uma foto. Então isso é extremamente traumático e assustador pra ela, e ela não tira mais fotos. Então é uma via, é um fluxo de vida que é interrompido ali naquele momento. Então essa é a infância da Amélie, né? Uma infância reclusa, ela perde o melhor amigo dela, que é o peixe suicida, ela sofre com a perca da mãe, e aí ela é deixada sozinha com o pai, que ele não tem muito tato com as pessoas, né, ao redor, e ele tem uma relação de muita distância com a Amélie.
Então é uma infância muito solitária. E ela cresce dentro dela, né? É muito bonito uma compilação de cenas que mostra como ela passava os dias dela, seja olhando para a vizinha que estava em coma, pensando que então a vizinha estava dormindo para depois nunca mais ter que dormir, seja se vingando do vizinho cada vez que chegava momentos cruciais no jogo de futebol, ela ia lá e tirava a antena do lugar para que ele não conseguisse ver o resultado do jogo. Então ela vai criando a vida dela, mas você vê que é uma vida muito solitária, tanto é que no filme fala que assim que ela pode, que ela tem uma idade, né, que ela pode viver sozinha, ela pega e sai dali em busca de outras coisas. E ela vai trabalhar numa cafeteria. O Lucas me contou, o Lucas fez toda a pesquisa desse podcast, gente. Me contou que o diretor escolheu um café porque eram lugares onde as pessoas iam para conversar com as pessoas. Né? As pessoas estavam em casa, cansadas de trabalhar, de fazer qualquer coisa que estivessem fazendo. Vou tomar um café, e acabavam se demorando para além do tempo do café para ir criando relação com as pessoas que frequentavam o café, com os próprios trabalhadores do café. Então é lá que a Amélie ela vai trabalhar. Eu acho que é muito simbólico quando a gente tem a opção de escolher a profissão que a gente vai trabalhar, as nossas escolhas. Porque nós estamos tentando compensar, curar, trabalhar algo dentro da gente que está levando a gente para aquela profissão. Esqueci de mim, né? Eu ia fazer psicologia. E a Amélie, ela tem essa configuração solitária e ela vai justamente para esse local de encontros, né? De sentar e tomar um café, trabalhar. O lugar que foi gravado, que é aquele bairro, que é o bairro dos Sonhadores, que eu achei muito bonito, tipo, ser o bairro dos sonhadores, onde as pessoas estão buscando sonhos, né? Acho isso, eu que não mexo com isso, eu achei isso muito simbólico. Ser o bairro dos sonhadores, onde as pessoas não se preocupam com o trabalho, elas estão se preocupando com a realização pessoal delas, que é pintar um quadro uma vez por ano. Elas estão ocupadas com a vida, sim, né? E é muito doido porque houve uma mudança. Esse filme, né? Vamos contextualizar aqui que a gente está no meio de uma conversa. Esse filme, ele é de 2001, mas era para como se estivesse em 97, porque tem uma parte em que ela vai na banca, a Amélie, comprar alguma coisa e tá lá a notícia da morte da princesa Diana. Então, é um período muito diferente. Porque se a gente parar para pensar, ocorreram transformações muito radicais nos últimos 20 anos, né? Principalmente nos últimos 5 anos, como a pandemia acelerou muita coisa. Até um pouco antes da pandemia, eu entrava no Instagram e eu via meus amigos, né? Postando foto de comida, né? O que eles estavam comendo, onde eles estavam, fazendo coisas assim. Hoje eu entro no Instagram e aquilo lá virou um grande mercado. Várias pessoas querendo vender cursos, várias pessoas vendendo a persona de trabalho delas, né? Eu não vejo mais as pessoas, eu vejo só as personas delas. Claro, sempre foi assim, porque sempre foi uma rede social, então eu acho que a gente nunca postou a nossa pior foto, nada desse tipo. Mas agora não é só a persona, parece que é a persona de trabalho vezes, né, na 10ª potência, assim. Que eu, por exemplo, eu só tenho um perfil profissional. O que isso está dizendo, né, sobre o nosso uso nessas plataformas das redes sociais? E esse filme da Amélie, ele se passa antes de tudo isso, né? Que é o que o Lucas ele trouxe agora, sobre a questão da relação da Amélie com o trabalho dela. A gente falou há pouco que é muito simbólico a escolha dela ir trabalhar num café. Mas também o filme não gira em torno das tarefas dela enquanto garçonete nesse café. Não, muito pelo contrário. O filme gira em torno dos pequenos prazeres e a busca da Amélie por conexão com as pessoas ao redor. Então, você sai de uma dimensão de consciência que a gente vem operando, que é produtividade, como a gente vai ganhar mais. E isso, gente, é o espírito do nosso tempo. Isso não é um problema individual do Lucas, do Matheus, da Mariana, não. Isso é algo da nossa sociedade.
Porque nós todos estamos inseridos num sistema neoliberal, capitalista, globalizado, e nós todos estamos nessa corrida frenética. Tanto que um filósofo muito legal, o Byung-Chul Han, eu não sei pronunciar o nome dele, né, mas é Han, o sobrenome, ele vai falar sobre a sociedade do cansaço, que é os altos índices de depressão, de ansiedade, e ele vai linkar conjuntura atual, né? Como a vida tá se organizando. Hoje a gente passa muito mais do que 8 horas no trabalho, porque ele vai falar que o sistema ele venceu o ser humano. Depois da Revolução Industrial, a gente tinha o modelo do chefe e do empregado. Então você ia trabalhar, você ficava, batia seu ponto, depois você pegava e ia para casa. Não se pensava em trabalho em casa. Se falava de outras coisas, se vivia outras coisas. Hoje, nós estamos trabalhando, independente de chefe ou empreendedores, nós não desligamos, nós ficamos pensando em trabalho, em como a gente vai ganhar mais, como a gente vai pagar nossas contas, como a gente vai fazer isso, como a gente vai fazer aquilo. E isso é um fenômeno muito complexo, porque a gente tem a revolução do consumo ali no final da década de 50, no começo da década de 60, que o marketing vem com tudo, que era aquela coisa do sonho americano, que a dona de casa precisa ter geladeira, precisa ter fogão, precisa ter aspirador, precisa ter isso, precisa ter aquilo, e as pessoas começam a trabalhar para ter. E isso com as redes sociais, né, é levado à 10ª potência, porque o marketing, ele ficou tão introjetado na nossa vida, né, que, por exemplo, hoje os meninos elogiaram os anéis que eu estou usando. Aí alguém tá assistindo esse vídeo. Daqui a pouco, claro, digamos que eu viralize, né, viro uma grande estrela, alguém de alguma revenda de joias vem assim, no próximo vídeo você quer usar os anéis de não sei o que, marca? E daí no próximo vídeo eu tô aqui, eu tô falando, tô mostrando e casualmente cito de onde vem os anéis, né? Então vai ficando tudo muito atravessado, que hoje a gente não sabe mais o que é publi e o que não é. Ai, Mari, não, agora você tem que colocar uma hashtag falando que é publi. Mas já vi o vídeo, já tive a experiência. Depois, quando eu vou ler a legenda e vejo a hashtag, já entrou dentro de mim que aquela pessoa que tá aparecendo num vídeo super plena, fazendo seu yoga às 5 horas da manhã, eu vou ver aquela roupa e vou falar, não, então é isso que eu preciso pra ser aquela pessoa, é porque eu não tenho aquela roupa, né? É tudo muito inconscientemente trabalhado, né? O poder das imagens. O Alain de Botton, ele tem um livro do School of Life sobre as mídias sociais. E ele vai falando como as imagens, elas são extremamente poderosas, né? Nós aqui da Clínica Junguiana, a gente trabalha muito com imagens, o peso das imagens, principalmente as provindas do inconsciente através dos sonhos. Mas o que o Alain de Botton, ele vai argumentar é que a gente não pode dizer que as imagens elas não importam, então dá pra gente colocar qualquer coisa na internet, mas ao mesmo tempo nós criamos estruturas monumentais com seguranças 24 horas para proteger determinadas imagens, que é o caso de museus e galerias de arte, né? Então ele vai fazendo esse jogo de costurar argumentos de como as imagens agem na nossa psique, na nossa forma de ver o mundo. Daí, né, a ideia de trabalhar com filmes nessa jogada de marketing aqui na clínica, porque o filme, ele tem um peso muito grande, porque são as imagens, né, aquela alegoria de imagens lindas e maravilhosas. O Lucas trouxe várias curiosidades de cinema, se você quiser falar das cores, de tudo, atravessado, né, conjunto com a narrativa. Gente, narrativas movem o mundo, né? Desde que o ser humano consegue falar, ele está contando histórias, né? Se antes a gente contava histórias ao redor do fogo, hoje a gente está contando histórias aqui na internet. Uma coisa que eu nunca vi tanto dessas... Não sei como que chama o pessoal que trabalha com marketing, mas eles trabalham com marketing... Não é que eles vão lá e fazem o seu marketing, eles vendem cursos para ensinar você a fazer
seu próprio marketing. Novas profissões estão surgindo tão rápido que a gente não tem nem nome ainda, né? Mas, e daí é muito engraçado, porque cada uma vai se denominando, né? Tipo, CEO, eu adoro essa moça do CEO, e... enfim, vários outros exemplos. Mas o que eu quero dizer é que como as pessoas batem na tecla do storytelling, que hoje você tem que contar, que são as narrativas que vendem, sempre venderam. E assim, comentando sobre isso, tipo, a gente até tava conversando antes que hoje em dia muito, quando a gente vai conversar com alguém, tipo, uma pessoa que a gente acabou de conhecer, tipo, a gente não pergunta pra pessoa, tipo, quais são os seus hobbies, o que você gosta de fazer? A gente pergunta, o que você faz? E a pessoa responde o trabalho dela. Nossa, e aí super. Toda a conversa se baseia em volta do seu trabalho, quanto o seu trabalho é importante, quanto você é importante pro seu trabalho, e o quanto o trabalho da outra pessoa é importante, o quanto ela é importante pro trabalho dela. E aí no final nunca é sobre tipo, qual é o seu filme favorito? Ou qual é o restaurante que você gostou de ir? Ou qual lugar que você foi quando você era criança que te marcou, sei lá. É sempre sobre quão importante você é socialmente, ou quão relevante você é economicamente falando, de alguma forma, para mostrar quem tem mais status de alguma forma, né? E acho que isso é muito nocivo, assim, nas relações interpessoais com as pessoas, mas também nas redes sociais, como você tava falando também, porque, tipo, a gente entra nas redes sociais, principalmente no Instagram, todo mundo sempre super feliz, super produtivo. Olha como meu trabalho é incrível, olha como o meu dia é incrível. Eu acordo às 5 horas da manhã, eu vou pra academia, eu vou trabalhar e eu volto e vou no jantar não sei na onde. E aí no final de semana eu vou pra Paris e aí eu volto e tô super disposta pra continuar trabalhando. E aí fica naquilo, tipo, nossa, mas é assim sempre, sabe? A pessoa nunca tem um dia ruim. E aí quando a gente olha pra isso, a vida real, assim, fora das redes sociais, não é assim, sabe? E é até legal como eles abordam isso no filme, né? Porque naquela época não existia muita tecnologia, não existia rede social. E como eles trouxeram de uma forma... como eles se comunicavam também, né? De uma forma leve. Até então você comentou da forma que ela agia com o moço lá. Tipo, fez toda aquela estratégia. Mas se trazer essa história para os dias de hoje não teria todo esse impacto como que teve naquela época. Por quê? Porque ela é simplesmente pesquisar ele lá no Instagram e achar e acabou. Não ia ter mais toda essa maravilha que teve. E começar a curtir. Sim. Né? Curte uma foto, reage aqui, reage ali. E eu vejo que esse jogo que as pessoas fazem nas redes, vou curtir uma foto. Não, tem que ser 2 fotos, mas daí é muito. Então eu vou lá e vou curtir uma foto antiga. Sim. Ou vou mandar um react. Não falo nada, é uma carinha. Ou um foguinho, o foguinho é péssimo. E isso é o quê? É a falta de experiência. É a falta de experiência consigo e a falta de experiência consigo em relação ao outro, né? E tá testando. Então assim, quem julga a Amélie não tá se olhando. Porque quem de nós chega assim e fala, oi, estou interessado em você, gostei de tal coisa, e vai e puxa o assunto, né? Eu lembro que eu ouvi de uma amiga que antes de ir no encontro, ela pegava, abria todo o perfil do cara e começava a ver, tipo, coisas que eles poderiam ter em comum, livros que ele tivesse lido, pra ela ver algo e ter assunto com a pessoa. E até é legal pensar que, tipo, se existisse rede social naquela época, não teria esse jogo dela mandar uma carta falando, trabalho em tal lugar, ou tipo, estou em tal lugar. Porque ele, trazendo isso, ela tipo, tá o tempo todo nas redes sociais postando o lugar onde ela trabalha, tipo, trazendo pra essa questão de trabalho. Então, tipo, ele saberia onde ela trabalhava, não teria toda essa mistério, jogada, né? Esse mistério, Mas aí, voltando assim pro um dos tópicos que é legal trabalhar a questão de saúde mental, é tipo assim, como a dinâmica hoje que a gente vive assim é muito cruel, porque não existe tempo de ócio, sabe? A gente não pode curtir uma coisa simplesmente por curtir. Você tem que ler 10 livros para ser mais produtivo, você tem que ler um livro de coach, de não sei o que lá, para aprender a fazer tal coisa. Você tem que fazer um curso de desenho para aprender não sei o que lá. Você precisa fazer um curso de
autoexpressão de roupa para você poder se expressar melhor. Você sempre precisa fazer alguma coisa porque alguma coisa te força a ganhar alguma ascensão social, algum respeito social de alguma forma. E aí isso é muito nocivo, né? Porque impede as coisas de serem mais naturais, né? De você usar uma coisa simplesmente ou de fazer alguma coisa simplesmente porque você quis fazer. E aí, Perfeito. entrando na questão de saúde mental em si, que é um dos tópicos principais sobre isso, eu vejo que esse filme da Amélie Poulain trabalha muito com... Mas o que você realmente quer? O que você realmente gosta? Você realmente gosta de ir em tal lugar? Você realmente gosta de quebrar o creme brulee, a casquinha do creme brulee? E a questão, né, de conhecer a pessoa, né, de sentar, conversar e realmente conhecer qual é a história por trás. E isso eu achei muito legal, porque eu acho que tem tudo a ver com... Pode ser uma metáfora aqui para clínica, né, que é o que a gente faz, mas também pode ser algo de compensar, né? Olha só, a gente tá tão focado em saber o que você faz, qual a tua posição na sociedade, quanto você ganha, para se relacionar com a pessoa, que a gente perde detalhes que fazem toda a diferença, né? Por exemplo, no filme, ela encontra uma caixa no apartamento dela e ela resolve encontrar o dono dessa caixa, porque, se não me engano, eram fotografias, cartas, recortes, né, de lembranças da infância dessa pessoa. E ela dá um jeito de entregar essa caixa sem se identificar, e ela fica num bar ouvindo o que o cara tá contando sobre essa caixa. E o que esse cara ter sentido, vivido ao reencontrar essa caixa, e ela estar ali ouvindo, né, mesmo que de maneira disfarçada, causou um impacto tão grande na vida dela. E ali você vê uma vontade de agir no mundo, né, de alterar a realidade ao redor dela. Nossa, é muito legal, mas eu acho que eu acabei fugindo um pouco do tópico da questão do trabalho, mas esse da questão do trabalho eu acho muito incrível porque é o que o Han fala. Se antes a gente tinha um chefe carrasco que ficava cobrando prazos, isso e aquilo, hoje o sistema venceu porque não precisa de um chefe, né? Nós mesmos a gente se cobra, nós mesmos não descansamos. Às vezes ninguém está olhando. A gente tá lá, deitado no sofá, vendo TV, vem uma vozinha. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Eu, né, completamente culpada. O que eu fiz com isso? Um podcast, né? Eu preciso fazer algo com o meu momento de ócio, vendo filme. Mas isso é o próprio sintoma do tempo, dessa neurose do tempo que a gente tá vivendo. É verdade, tipo, a gente assistindo o filme, já que provavelmente isso vai entrar junto no podcast, a gente faz parte da equipe de produção da Mari e a gente ajuda ela a elaborar os roteiros, tudo mais, a gente discute muitas coisas. A gente decidiu que, por exemplo, por esse tema ser uma coisa mais leve, descontraída, a gente quis participar para trazer isso junto, né? E a gente conversando sobre o filme entre a gente parou pra pensar muito, tipo, nossa, ela não trabalha, né? Aí a gente conversou, na verdade, não é que ela não trabalha, ela não vive o trabalho dela. Ela faz o trabalho dela ali, o tempo que ela tem que fazer, e depois ela vive a vida dela. Ela vai curtir, ela vai passear, ela vai ler, ela vai desenhar, ela vai conhecer os vizinhos dela, ela vai conversar com um cara que mora no apartamento do lado para ver a pintura sobre o quadro dele. Ela vai procurar outras coisas para fazer que não tem nada a ver com o trabalho dela. E aí a gente ficou muito, de início a gente ficou muito confuso com isso, porque tipo, nossa, que diferente, ela não tá trabalhando, ela não tá fazendo nada produtivo. E depois a gente ficou completamente fascinado de pensar, caraca, ela tá vivendo, sabe? Coisa que a gente pensa que a gente vai fazer quando a gente tiver 60 anos e se aposentar. Ela tá trabalhando e vivendo ao mesmo tempo, coisa que a gente não consegue fazer hoje em dia, assim, é muito difícil, assim, pra gente relaxar um pouco. Ou dar importância a outras coisas, né?
É muito, muito doido isso. O Hillman, ele fala no Tipos de Poder, a gente inclusive até discutiu um pouco sobre isso no episódio passado, sobre a queda da casa de Usher, onde a gente abordou a vontade de poder. O James Hillman, ele fala que hoje o Deus é a economia, né? Porque ele vai falar que não importa a sua religião, a sua etnia, todo mundo se encontra no Banco Central, né? Tá todo mundo vivendo nessa ânsia, eu acho que é isso, nessa ânsia, né? Porque como gera ansiedade, a gente nunca teve tanta discussão sobre depressão, ansiedade, burnout. E depois da pandemia, isso se acentuou muito, né? Eu sempre ouvi que tempos de crise são tempos de oportunidade. E eu lembro que na época da pandemia muita gente se questionava: qual vai ser o novo normal? As coisas vão mudar, vão se transformar. E de fato elas se transformaram, mas não teve uma guinada brusca. Muito pelo contrário, parece que a gente foi mais fundo ainda no caminho que a gente já estava, né? Então ver um filme de 20 anos atrás, onde não existiam redes sociais, onde a relação das pessoas com o seu trabalho era muito diferente, a relação das pessoas umas com as outras era muito diferente, eu acho que isso foi o que motivou a gente a trazer essa discussão para o Janeiro Branco, que afinal é sobre saúde mental, né? Como é que estamos nos relacionando com as pessoas ao nosso redor, com o nosso trabalho, com os objetos, né? Estamos vivendo só nessa ânsia de consumir conteúdo, bens materiais, pessoas, no sentido de o que essa pessoa tem para me oferecer, a nível de ganhos materiais, não a nível de ganhos simbólicos, né? Porque se a gente parar para pensar, durante o filme, os movimentos que a Amélie ela vai fazendo são movimentos de superação. Ela vai saindo da casca dela, né, se arriscando no mundo. Primeiro, ela começa a atuar de forma dos bastidores, assim, mexendo na vida das pessoas, influenciando aqui e ali, mas tudo de forma muito velada. Até que ela começa a criar a coragem dela ir ela mesma para as relações, conversar com as pessoas, expor a opinião. E tudo isso é muito legal porque se dá através do contato com o vizinho dela, que ele tem uma doença, né, ossos de vidro, que eles chamam no filme. O nome da doença eu não vou saber, mas com certeza não é ossos de vidro, o nome da doença. Mas eles colocam esse nome no filme porque qualquer batida que ele dê em alguma coisa, pode ser que ele se quebre. Então ele é uma pessoa extremamente reclusa, que vive sozinho na casa dele, tem poucos contatos, e ele pinta todo ano, eu acho, o mesmo quadro. Quer falar sobre esse quadro? É muito simbólico exatamente o quadro que ele pinta, né? Que é o Almoço dos Barqueiros, se eu não me engano. Que é um quadro do Renoir, que esse quadro se encaixa no impressionismo, que é um movimento artístico que prezava muito pelos prazeres da vida, buscar as pequenas alegrias da vida, o carpe diem, que é você curtir o momento, né, se expressar por isso, que é uma coisa que ele não podia fazer. Uhum. Não só por isso, mas também isso, como a gente estava conversando, é uma das características simbólicas que o pessoal da produção do filme quis trazer de propósito para passar meio que de forma subjetiva uma das mensagens do filme, que é esse aproveitar a vida nos pequenos momentos, né? Curtir as coisas nos pequenos momentos. Que é aquela coisa de quebrar a casquinha do creme brulee com a colher. Um dos detalhes do filme que acho que a gente pode até conversar sobre isso, em vários momentos do filme que meio que cortam cenas do filme, é falar sobre os pequenos prazeres da vida de cada personagem. E não são coisas tão relevantes assim que mudam o enredo. São meio que curiosidades de cada personagem. Tipo, personagem tal gosta de comer o miolinho do frango quando sai do forno. Personagem tal gosta do cheiro das rosas do jardim dele. Personagem tal gosta de ver o gato dele dormindo. E são coisas tipo assim, tão pequenas que acho que hoje em dia a gente não para muito pra pensar sobre isso, né? Uhum.
E até voltando à questão da saúde mental no trabalho e tudo mais, eu, eu particularmente acho muito triste, muitas vezes, a gente perder um pouco essa sensibilidade, sabe? Tanto com os outros, mas com a gente mesmo. Do tipo, pra que tudo isso, sabe? Qual é o propósito disso tudo? O que a gente, no final de tudo, o que a gente tá ganhando com isso, sabe? Porque no final das contas, a gente tá feliz de fato com tudo isso? A gente tá aproveitando de fato com tudo isso? Ou a gente tá seguindo um fluxo que foi dito socialmente que a gente deveria fazer? Na manada, né? Sem refletir Sim. sobre isso. E aí vem o negócio, a questão que a gente trabalha muito na terapia, né? Principalmente na questão terapia junguiana com você, que é a gente buscar significado nas coisas, né? Buscar propósito. E é muito complicado, porque se a gente não faz essa autorreflexão de buscar propósito, as coisas ficam muito automáticas, né? E aí fica muito difícil a gente se conectar, buscar conexões de fato. E não só criar conexões, mas também de o que eu sou sem o meu trabalho. Perde o brilho da vida, né? Essa coisa mágica, esse encantamento, que eu acho que é isso que a Amélie, ela traz. E quando eu falo Amélie, eu tô dizendo o filme, não só a personagem, né? Porque o filme, ele faz vários jogos de câmera, focando nos prazeres, focando às vezes nas cores, nas expressões. E eu acho que tá querendo trazer exatamente isso, né? O fabuloso destino de Amélie Poulain. Foi você que me falou, né, que tem um vídeo que falam que não é fabuloso e tudo bem. Eu achei fabulosíssimo, né? E aí que tá, eu acho que não precisa ser grandioso, extravagante, sabe? Para ser fabuloso. Eu acho que pode ser esse maravilhoso, esse encanto nesses detalhes, da gente dar atenção a isso. Uma coisa que no começo eu achei assim, gente, que coisa mais sem pé nem cabeça, é porque ao longo do filme o diretor, ele faz um jogo no filme de mostrar várias cenas aleatórias de coisas variadas acontecendo, crises, trens que bateram, pessoas que fez isso, alguém que perdeu um amigo e tá apagando lá, né? Com coisas do cotidiano, com coisas dos personagens. E eu acho que isso fala muito sobre o momento que a gente vive, né? Porque são tantas informações, são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo a gente tem que levar a nossa vida. E a gente tem que se preocupar com as pequenas coisas da nossa vida, né? Não é porque tá acontecendo coisas muito mirabolantes, né, em algum lugar, que as pequenas coisas, os pequenos prazeres, as coisas que trazem significado, sentido para nossa existência, não importam, né? Muito pelo contrário, elas têm que importar ainda mais diante de tudo. Faz sentido isso? Faz. E uma coisa legal de comentar, Mari, sobre isso, é que, tipo assim, é até falado isso no filme, o bairro onde é gravado o filme, né? Que é Montmartre, que é um bairro que é conhecido como o bairro dos sonhadores, né? E acho que você pode dizer melhor, assim, por que é tão simbólico um lugar ser conhecido como o lugar dos sonhadores e trazer toda essa narrativa, né? Eu não sei por que ele é conhecido, né? Mas por sonhadores, eu imagino que eles não estejam falando do sonho da noite, né? Que é o que a gente trabalha e analisa. Mas da pessoa que sonha, que fantasia, que é muito o que a Amélie faz, né? Ao longo do filme, ela vai sonhando, ela vai fantasiando. Tem uma cena que eu acho lindíssima, que ela tá fantasiando, que ela tá fazendo um bolo, e o Nino tá indo comprar um fermento pra ela fazer o bolo. E aí o cara da padaria, do estabelecimento, fala: ai, a Amélie tá fazendo seu famoso bolo, não sei o que. Daí o menino, sim. Daí ele pega o fermento, e ele vai lá todo feliz, e ela tá, né, nesse devaneio, super feliz. E ela nem conhece ele nesse momento, né? Eles nunca tiveram, acho que, uma interação pessoa ao vivo, assim. É só aquele jogo de
testando o terreno, vendo se ela pode ir, porque afinal a gente está falando de uma pessoa que não teve experiências com outras pessoas, né? Com outras crianças, apesar dela ter colegas muito legais no trabalho, os vizinhos muito legais, parece que até o momento que ela encontra lá o Senhor dos Ossos de Vidro, parece que até então ela não teve verdadeiramente um amigo, né? Sim. Porque o peixe suicida, gente, não conta, né? O peixe não fala verdades pra pessoa, o peixe não interage. E é muito legal que esse Senhor dos Ossos de Vidro, gente, muito legal esse personagem, a relação dele com a Amélie, porque ali eu vi uma coisa que eu gosto muito de falar na clínica. Todas as relações, elas têm o potencial de transformar a gente, né? Às vezes razoavelmente, às vezes mais profundamente, às vezes para o bem, né? Relações que curam, aquelas charges de Instagram que você sai do encontro com a bateriazinha recarregada. E tem as pessoas, né, que olha a palavra que a sociedade elegeu, tóxico. Ai, fulano é tóxico. Por quê? Porque intoxica, porque abaixa meus níveis de energia, porque me deixa para baixo, que não faz bem, faz mal. Então, isso é um poder, né, de nos transformarmos. E é muito legal, porque a gente tem na neurociência os neurônios espelhos, né, que é a forma como um sistema nervoso pode regular o outro. E aí, nessa questão de uma relação influenciar a outra, de uma pessoa influenciar a outra, a gente tem a terapia. Aqui é um ambiente controlado, onde a gente vai trabalhar para ser uma relação de desenvolvimento, né? No melhor dos casos, de cura, de evolução, de transformação para o bem, né? Mas todas as relações, elas têm esse potencial. Todos nós temos como se fosse um poder de agir na vida uns dos outros. Claro, na terapia é um ambiente controlado, né, que, meu Deus, se o psicólogo estiver te fazendo mal, você tem que denunciar, você tem que falar sobre isso, existe todo um código de ética, mas voltando pro filme, a questão é que a relação da Amélie com o vizinho dela, o Senhor dos Ossos de Vidro, é uma relação de cura. E ele é muito sagaz e intuitivo quando ele percebe que ela está se identificando e projetando no quadro, o Almoço dos Barqueiros, que ele pinta, numa moça que está tomando um copo de água, alguma coisa assim. E numa dessas conversas ele fala, eu nunca consigo captar essa moça, né? Eu nunca consigo passar realmente aquilo. E a Amélie começa a falar suposições daquela moça, e aí ele percebe que, opa, ela tá falando dela. E é ali que eu digo, um terapeuta intuitivo, porque ele não vai direto assim, você tá falando de você? Não, ele entra, né, nesse jogo da Amélie, ele entra nesse mundo interno dela, e falando da moça do quadro, ele consegue ajudar ela a ver as situações de outra forma, né? Que nada mais é do que muito que a gente faz aqui na terapia. E é até legal também, Mari, falando desse assunto, tem uma ótima frase que ele fala para ela sobre as relações, que dele usa também a questão do problema dele, dos ossos de vidro e tudo mais, pra meio que dar um conselho pra ela sobre até então depois ela escuta ele falando, ela vai atrás do moço lá, então tipo assim, essa frase que ele usa dando a entender que tipo, ele também é quebrado, entre aspas, por conta que ele nunca deu chance ao amor, ele nunca deu chance às outras coisas da vida. É legal também pensar que tipo, como ele usou a doença dele a favor a esse conselho, né? Total, total. E eu acho que isso é o auge do terapeuta intuitivo, né? Quiron, o terapeuta ferido, o médico ferido, o curador ferido é o termo, né? Quiron, eu não sei se vocês conhecem da mitologia, ele é um centauro que ele recebeu uma flecha. Apolo? Ares?
Enfim, dá um Google aí. Alguém flechou esse centauro e aí ele viaja o mundo inteiro tentando curar essa ferida dele. Só que essa ferida nunca se cura. Mas é graças à ferida nunca se curar que ele vai encontrando pessoas na jornada dele e por ele ter a dor, ele consegue se conectar com a dor dos outros e ajudar os outros. Né? Essa é uma metáfora muito linda que a gente trabalha muito na clínica junguiana, nós enquanto terapeutas, né, de não estarmos num lugar de saber mais do que o outro, de não, eu sou um ser iluminado que ascende aos céus, que eu não tenho problema, então eu estou aqui para te julgar. Não, a clínica junguiana, ela é a partir da horizontalidade, né? Não tem desníveis de poder, nós todos estamos nessa mesma jornada da vida, que ninguém sabe de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que a gente faz aqui, mas vamos nos ajudando uns aos outros. E isso é muito legal porque o filme também traz isso. Porque o Senhor dos Ossos de Vidro, ele tinha uma câmera que ele deixava apontada para a janela para pegar o relógio do estabelecimento que tinha ali na frente. E aí, por causa disso, ele não precisava dar corda nos relógios dele. Mas na TV onde a câmera estava conectada, estava sempre a hora. E isso me lembrou muito o Hook do Peter Pan. Porque o Hook do Peter Pan, ele com aquele medo daquele crocodilo, que é um animal que fica meio na terra, meio no mar, uma criatura que navega, né, entre a terra, o consciente, o inconsciente, o mar. O que é o medo do Hook, que também é a polaridade Senex, do Senex e o Puer, né, o velho e o novo desse arquétipo, é o tempo, é o tic-tac, 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 que é muito também o drama que a gente vive hoje, né, na sociedade neoliberal. Não, mas espera aí, eu já tenho 26 anos, cadê minha casa, meus 2 carros, meu filho, cachorro, casamento, né? Cadê a minha história de sucesso? Já, pra ontem, cadê? Né? Essa coisa de não, meu Deus, vai fazer 30, vai fazer 40, vai fazer 50, cadê minha fortuna? Porque eu não sou milionário já, né? Porque eu não tô aposentado, porque eu não sou famoso, isso e aquilo. É muito essa corrida contra o tempo que a gente tá vivendo, ao invés de trabalhar com o tempo. E é muito legal porque nessa relação, tanto ele ajuda a Amélie, né, através da dor dele, quanto a Amélie vai ajudar ele. Porque o presente dela pra ele é uma fita com uma compilação de vários momentos incríveis que ela deixa gravando na TV dela, e ela coloca para gravar coisas extraordinárias, e ela coloca para ele assistir, né? Então, naquele momento, a TV dele, a tela dele, né, o que ele tá vendo, a janela para o mundo dele, ali naquele momento, aquela representação, sai de ser só ver o tempo passar, para ver vida acontecer. Né? Seja um cavalo pulando, se juntando lá numa corrida de ciclistas, seja um coral de pessoas cantando. É bem emocionante essa parte, ali dá pra ver bem essa cura de mão dupla, né? Um ajudando o outro e transformando o outro. E aí, né, aproveitando esse gancho que a gente tá falando sobre como todas as relações têm esse potencial de cura e transformação, tem uma cena do filme que eu achei incrível, muito marcante, que é quando a Amélie ajuda um deficiente visual a atravessar a rua. É muito legal porque a ajuda dela não para assim que eles chegam na outra calçada. Ela continua acompanhando ele e ela vai narrando. Mas ela não vai narrando só o que ela tá vendo, mas ela traz cor, cheiro, gosto. Mas o deficiente visual sente tudo isso. Mas da forma como ela traz, um detalhe que eu achei muito legal, ele poderia sentir o cheiro do frango assando. Mas ela fala que tem um cachorro olhando o frango assar. Né? E é tão bonitinho quando os bichinhos eles olham pra comida, né? Com aquele olhar assim, encantado. E ela vai trazendo essa profundidade para a experiência. No final, ela deixa e sai. E aí a cena foca no senhor e ele tá assim em êxtase, né? Explodindo. Tem até um jogo de cores ali para mostrar como isso impactou na vida dele, né? Se não na vida, pelo menos naquele dia. E se a gente só tem o dia de hoje, até onde a gente sabe, quão importante, quão grande, quão bonito
não é isso, né? A gente fazer algo, talvez não tenha levado 5 minutos essa interação da Amélie com esse senhor, mas ela trouxe vida para a vida dele, né? Ela trouxe conexão humana, ela trouxe sentimento, aconchego, não tem palavras, né? Eu acho que as palavras não dão conta da experiência, por isso que eu acho tão legal a cena do filme, porque você vê e ao mesmo tempo você sente. É bem legal. Então, gente, vocês querem falar mais alguma coisa? Eu acho legal, Mari, você comentar, até pra gente finalizar isso, que é falar sobre o quão importante é pra gente como pessoa indivíduo, mas também em nossas relações, ter essa conexão sentimental, de alguma forma, essa conexão que não é tão superficial, sabe? Pra saúde mental, acho que é muito importante, assim, porque Total. eu falo assim, por mim, muitas vezes nas redes sociais eu vejo tantas pessoas, que às vezes que eu nem conheço, ou eu tô em uma festa, uma balada, e muitas vezes eu me sinto sozinho, né? Muitas vezes a gente tá ali, mas a gente se sente muito não visto, né? Até mesmo dentro de casa com a nossa família, muitas vezes. A gente não tem tanta essa conexão com as outras pessoas. E isso eu acho que é a magia do filme, né? Porque de certa forma ele traz isso. E traz também como, ao mesmo tempo que a gente tem esse sentimento, a gente também tem que ter responsabilidade da gente se colocar no mundo, né? Da gente mostrar as nossas cores, para que as pessoas vejam e elas tentem se conectar com a gente. Isso que você está falando, eu acho muito, muito bonito, eu acho muito importante a gente falar, e eu queria trazer um relato, né, do que aconteceu comigo. Em 2021 eu tive Covid. Eu me formei em janeiro de 2020 e eu entrei num ritmo muito frenético de trabalho, de atendimentos. Foi o 2020, a pandemia, né, o auge da pandemia, todo mundo precisava de atendimento psicoterapêutico. E eu estava trabalhando muito através dos atendimentos online e eu fico doente em agosto de 2021. E o Covid foi uma experiência muito doida, assim, eu falo, gente, até hoje, assim, eu lembro daquele, me dá um arrepio e falo, nossa, que foi isso, né? Teve pessoas que passaram muito bem, mas eu acho muito simbólico como cada uma teve uma experiência muito diferente, às vezes próprios sintomas físicos, mas o significado, né, dessa passagem por essa doença. E uma coisa que eu senti muito durante o Covid foi: meu corpo está vivo. E eu tinha uma vontade muito grande de fazer exercício físico, de me alongar, e eu não conseguia, porque eu fiquei de cama, assim, vários dias. E essa constatação do meu corpo estar vivo, hoje, né, quase 2 anos depois, mais de 2 anos, eu olho para essa situação e eu vejo que essa interpretação, esse insight, meu corpo está vivo, veio justamente porque nos últimos anos eu não vinha me tratando como um ser vivo, né? 2019 eu estava no frenesi de terminar a graduação, aí estágio, TCC, estágio institucional, o meu preparatório para o mestrado do Canadá. 2020, me formei, pandemia, não vou para o Canadá, as fronteiras fecharam, então eu preciso trabalhar. Aí trabalha e fica nesse ritmo. E eu lembro que eu tava numa coisa de quantidade, não qualidade de leitura, então eu tava devorando, fazendo 2 pós ao mesmo tempo. E daí quando eu fico doente, eu tenho esse insight, gente, eu não sou uma máquina, né? Eu sou um ser vivo, eu sou um ser humano. E aí, quanto mais eu estudo a psicologia analítica, por isso eu sou muito apaixonada por essa ciência, é porque ela traz essa dimensão do ser humano que é assustador o quanto a gente vem esquecendo disso nos tempos de hoje. Mas é que nós somos seres humanos. Isso significa que nós não somos máquinas, nós não somos perfeitos, nós não somos anjos, nós somos
seres humanos, nós precisamos de conexão, nós precisamos de tempo de introspecção, mas a gente também precisa rir, a gente precisa chorar, a gente precisa descansar, a gente precisa ficar olhando as nuvens passando no céu, a gente precisa estar na natureza, a gente precisa ter um trabalho científico, criativo, que cause animação, a gente precisa esperançar, mas a gente também precisa ter paz. Então a gente precisa de tanta coisa enquanto seres humanos e a gente vem sacrificado tanto em prol, né, do quê? Para quê? E eu vejo que esse filme, por mais que ele tenha, né, tido a sua estreia 20 anos atrás, e às vezes o pessoal que fez o filme nem imaginava o que a humanidade iria aprontar nos anos seguintes, já falava desse ritmo frenético que a gente estava entrando. Tanto é que o diretor faz esse jogo, né, de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E nisso tudo a gente tem a Amélie, que ela para escutar sobre a vida dos outros. Ela para tentar melhorar a vida das pessoas ao redor dela. E fazendo isso, ela está estabelecendo conexões, superando, transcendendo as próprias feridas da alma dela, né? Ela se conectar com outras pessoas. Então, isso é o mais legal e eu acho que convida a gente a pensar no que a gente gosta de fazer. Quais são os pequenos prazeres da vida, né? A Amélie gostava muito de quebrar a casquinha do creme brulee com uma colher, ela gostava de jogar pedrinhas no rio e ela gostava de colocar a mão em sacos de grãos, assim, e sentir, e de fantasiar. Né? E vocês, o que vocês gostam de fazer? Eu acho que um dos pequenos prazeres da vida é acordar de manhã e fazer o meu café e sentir o cheirinho do café sendo coado, assim. Pra mim isso é tipo um ritual de todos os dias, sabe? Eu acho que pra mim o meu prazer, assim, é quando você não dá nada pro filme e depois ele te surpreende. Você termina o filme, tipo assim, igual o filme da Emily Polan. Eu não tava dando nada pra ele, comecei a assistir, no final ele me surpreendeu. Eu acho que isso é inexplicável a sensação, assim, de você não dar nada pro filme e ele, tipo assim, entregar tudo. É muito bom. Sim. Eu tenho muitos pequenos prazeres, mas um que eu acho que é tão pequeno, mas tão grande. O meu cachorro tem uma caminha e eu coloco um travesseiro. E eu acho tão gostoso ver quando ele deita com a cabecinha no travesseiro. Eu acho que é um momento, assim, de paz, sabe? Abre um portal, assim, eu tô em outra dimensão. E é pura paz. E vocês, né? Agora eu convido vocês a deixarem aqui o que vocês gostam de fazer. Vamos transformar isso num diálogo. Me encontre nas redes sociais, vamos conversar sobre isso, seus pequenos prazeres e quais são as formas que você encontra de cultivar a saúde mental no seu dia a dia. Porque saúde mental não é só a ausência de psicopatologia, de sofrimento. Saúde mental é muito mais do que isso, né? É uma vida com um propósito, sentido, significado, conexões. É uma vida rica em todos os sentidos, né? E lá pro final, material. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.